Olá, alunos! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar a respeito da estrutura e do planejamento participativo. Como já adiantamos na aula anterior, o moderno planejamento público brasileiro, ele passou a vigorar a partir da Constituição de 1988. Nesta Carta Magna, nós temos a estrutura do planejamento distribuída em alguns tipos de documentos, por assim dizer, né, ou planos gerais. Esses planos são o plano plurianual, o plano de diretrizes orçamentárias e o planejamento anual. Né? E esses planos, eles são desenvolvidos e publicados através de lei. Né? São publicadas leis, discutidos previamente no Congresso Nacional e sancionadas pelo Presidente da República. O plano plurianual, ele tem duração de 4 anos, com uma estrutura interessante no que diz respeito a que período ele compreende. O plano plurianual, ele é discutido no primeiro ano de cada governo e é publicado e passa a vigorar no segundo ano desse governo. Como ele tem um período de 4 anos de vigor, então o próximo governo, ele vai começar o seu governo a partir do plano plurianual que vem do governo anterior. Por que isso é especialmente interessante? Porque evita situações como a gente já viveu e ainda em muitas situações acaba ocorrendo de se terminarem ou se interromperem estruturas que vinham de governos anteriores, né? Ações que já vinham sendo programadas e desenvolvidas por governos anteriores. Por quê? Porque o próximo governante, ele vai ter que operar de acordo com a legislação do orçamento anual, do plano de diretrizes orçamentárias do governo anterior. Né? E esse plano de diretrizes orçamentárias e esse plano anual, né, essa lei orçamentária anual, também denominada LOA, ela deve seguir o plano plurianual. Então, aí você tem uma estrutura, um esqueleto de uma estrutura orçamentária no país que é bastante interessante e que faz com que o país consiga desenvolver ações e que essas ações sejam contínuas, né? E que, independente de quem esteja à frente do governo, ele consiga e seja necessário, inclusive obrigado, a dar sequência nas ações que já vinham sendo propostas. Isso não deixa de ter também todo o processo que a gente já discutiu a respeito do planejamento. Ele precisa ter um período de elaboração, um período de implantação, monitoramento e avaliação. Tudo isso faz parte do cotidiano do Orçamento Público Nacional, inclusive sendo auditado e fiscalizado por órgãos de controle, como, por exemplo, o TCU. O planejamento brasileiro, nós temos que pensar ele também enquanto um sistema. Ainda mais porque nós tivemos a publicação da Lei 10.180 em 6 de fevereiro de 2001, em que estabelece algumas metodologias de como o planejamento deve ser desempenhado nesse país. Como, por exemplo, o Plano Geral do Governo, os programas gerais, setoriais e regionais, de duração plurianual, o orçamento, programa anual e a programação financeira de desembolso. Nessa mesma definição do sistema, você tem os órgãos que devem desempenhar e desenvolver esse orçamento para esse conjunto desse orçamento, que são o órgão central, que é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o MPOG, os órgãos setoriais, que são as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios, da Advocacia Geral da União, da Vice-Presidência, da Casa Civil e da própria Presidência da República. E ainda os órgãos específicos, que são aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do sistema,
cuja missão esteja voltada, então, para as atividades de planejamento e orçamento. Na atualidade, o orçamento federal, o orçamento brasileiro, não só nacional, mas também como estadual, municipal, ele tem permitido e possibilitado práticas participativas da sociedade. Essas práticas participativas, elas advêm da própria abordagem pragmática, né, em que a participação é vista como uma forma de aumentar a eficiência do orçamento, em razão de que a sociedade ela tem uma capacidade maior de julgar aquilo que é melhor para o contexto geral das pessoas que estão envolvidas, do que necessariamente uma pessoa ou outra que esteja planejando e desenvolvendo o orçamento da União. E tem também a abordagem político e emancipatória, que tem como característica a possibilidade de fazer com que as pessoas se empoderem, né, desenvolvam poder e possam participar ativamente do processo de discussão do orçamento em qualquer um dos entes federativos. Essa forma de você empoderar faz parte do processo de aprendizagem coletiva que deve ser desenvolvida dentro de um contexto de uma sociedade que precise ser ouvida, que precise buscar uma forma de melhorar o contexto do seu cotidiano e da sua relação entre sociedade e o governo por ela escolhido, né? Então, isso se dá de uma forma mais efetiva através da organização da própria sociedade civil em ONGs ou mesmo movimentos populares, né, em que você consegue abranger o maior número de pessoas dentro do mesmo contexto e defendendo os interesses parecidos, né? Você consegue buscar uma maior efetividade na sua participação através dessas deliberações coletivas desenvolvidas dentro de próprias entidades de classe, ou mesmo através de audiências públicas, em que a sociedade em geral, mesmo não estando organizada em órgãos da sociedade civil, possam ser ouvidas também. Então, o planejamento participativo, ele tem como um dos seus objetivos desenvolver a coparticipação, a autogestão, a possibilidade das pessoas se emanciparem, de se empoderarem dos processos de discussão a respeito de determinados assuntos que lhes dizem interesse. Isso pode ser aprimorado ou melhorado dentro da nossa sociedade através da própria educação, né, principalmente desde a educação básica, né, obviamente, uma identidade cultural comunitária, né, em que todos se identifiquem como sociedade e como interessados em determinados assuntos que dizem respeito a essa sociedade, e também as conquistas dos direitos que essas pessoas buscam, né, dos direitos que são, inclusive, estabelecidos na Constituição de 1988, que também é chamada Constituição Cidadã. E algumas formas de você desenvolver isso, a participação na administração pública brasileira da sociedade civil, é através dos conselhos. Isso no período recente tem sido muito aberto e com a possibilidade de ser participar de uma forma mais efetiva e eficaz das pessoas. Por exemplo, conselhos de política pública, conselhos de orçamentos participativos, são conselhos de segurança, enfim, uma série de conselhos que envolvem a sociedade civil e que tem como característica essa proximidade entre a gestão pública e a sociedade civil. Bom, alunos, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que tenham gostado, espero também que tenha contribuído para o desenvolvimento do estudo de vocês e
tenham bons estudos.